Gênesis capítulo 47. E José foi ao Faraó e os anunciou, dizendo: Eis que meu pai e toda a sua família, e as suas vacas, e as suas ovelhas, e tudo com que tem, vieram da terra de Canaã e estão na terra de Goze. E pegou 5 dos seus irmãos e colocou na frente do Faraó. E o Faraó lhes perguntou: Qual é os seus negócios? E eles lhe respondeu: Somos todos pastores de ovelhas, tanto nós quanto os nossos pais, meu senhor. E disseram mais a Faraó: Viemos a vossas terras, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é muito grave na terra de Canaã. E agora, pois, rogamos que os teus servos aqui habitem na terra de Goze. Então falou Faraó a José: Os teus pais e teus irmãos vieram a ti? A terra do Egito está diante de ti, José. Faz habitar os seus pais e teus irmãos na terra de Goze. E se sabes que entre eles há homens valentes, coloca-os como maiorais do gado sobre o que eu tenho. Então José levou ao Faraó o seu pai e o apresentou. E o Faraó disse a Jacó: Quantos são os anos de tua vida? E Jacó disse ao Faraó: Os anos de minha vida, os anos de minhas peregrinações são 130. Estes foram os poucos, bons ou maus anos de minha vida, os quais não chegaram aos dias dos anos de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou ao Faraó e saiu de sua presença. E José fez habitar os seus irmãos e seu pai, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramésias, assim como o Faraó tinha ordenado. E José sustentou de pão ao seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muita e muito grave, de forma que a terra do Egito e a terra de Canaã, muitos morriam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que tinha na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam dele. E então José trouxe todo esse dinheiro para a casa do Faraó. E acabando todo o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque senão morreremos diante de tua presença, porque dinheiro nos acabou. E José lhes disse: Dai-me os seus gados, e eu lhes darei o pão por conta dos seus gados, se lhe faltam dinheiro. Então eles trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão, em troca de cavalos, ovelhas, e das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão por todo aquele ano. E acabando aquele ano, voltaram a José, dizendo: Não vamos esconder do meu senhor que acabou o dinheiro, e todos os animais agora o Senhor possui, e nenhuma outra coisa ficou para nós, para darmos em troca do pão ao Senhor, senão ao nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante de vós, tanto nós quanto a nossa terra. Então compra de nós, Senhor, as nossas terras por preço de pão, e nós e a nossa terra seremos servos do Faraó. E também dai-nos sementes, para que vivamos e não morreremos, e a terra não se desole,
Então José comprou toda a terra dos egípcios, porque a fome se alastrava cada vez mais sobre essas terras, e toda a terra do Egito ficou de possessão do faraó. E enquanto ao povo, ele fez passar as cidades de uma extremidade para a outra do Egito. Somente as terras dos sacerdotes ele não comprou, porque o faraó dava porções aos sacerdotes, e assim eles comiam dessas porções. Então, por isso, não precisaram vender as suas terras. Então disse José ao povo: Eis que tenho comprado todas as vossas terras para Faraó, e eis aqui, peguem sementes, para que semeiem as terras, e de toda a colheita vão dar 1/5 ao Faraó, e as outras 4 partes serão de vocês, para fazer mais sementes para produzir no campo, e para o vosso mantimento, e de quem pertence às vossas casas, e para que comam os vossos filhos. E eles disseram: A vida nos tem dado, que o nosso senhor José goste dos nossos trabalhos e de nós. Então seremos todos servos do faraó. E José estabeleceu tudo isto por estatuto na terra do Egito, até os dias de hoje, a que o faraó tirasse 1/5 de tudo, só a terra dos sacerdotes, que o faraó não possuía. E assim moraram Israel na terra do Egito, na terra de Goze, a qual tomaram possessão de tudo, e se multiplicaram, frutificaram muito. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos, e por sorte a vida de Jacó foi de 147 anos. E chegando à morte de Israel, ele chamou seu filho José e lhe disse: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-lhe que ponhas tuas mãos debaixo de minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. E rogo-te que não me enterres no Egito, e que eu seja sepultado junto a de meus pais. E por isso me levarás do Egito para a sepultura deles. E ele lhe disse: Farei conforme a sua vontade, meu pai. E ele disse: Jura-me. E José jurou.